Olá a todos, espero que estejam bem, que o ano tenha se iniciado de uma forma muito positiva, que estejamos com novos planos, novos objetivos e metas, enfim. E estamos aqui de volta e agradecendo sempre ao Centro Espírita Deolindo Alves por essa oportunidade, aos mentores da casa e também aos mentores de cada um de nós, que nos permitem observar, ler e poder falar um pouco a respeito das lições ensinadas pelo Mestre. E aqui, dentro desse contexto muito de Ano Novo, nós temos normalmente nessa época situações bastante complexas, muitas vezes catástrofes, que ocorrem nessa época. E principalmente por ser um momento em que nós paramos um pouco, refletimos e observamos um pouco mais o que ocorre à nossa volta, vem sempre aquela pergunta: mas por que é que tudo isso acontece? Por que agora? Por que com tal pessoa? Por que com tais pessoas? Por que com tantas pessoas? Enfim, por que deste jeito ou daquele? Então, nós estamos aqui no capítulo 3, no item 6, Destinação da Terra, causas das misérias humanas. E ele nos traz o seguinte: muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e conclui disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que um lugarejo em relação à de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, nós temos aqui grande parte de respostas para essas nossas perguntas. Bem, primeiro, que nós fazemos parte de vamos dizer assim, de um segmento da humanidade. Como seres humanos, nós não somos todos os existentes, nós somos uma pequena parte deles. E dentro desse nosso cenário, nós nos encontramos aqui, na órbita terrestre, justamente em função da nossa situação, do nosso momento evolutivo, da nossa necessidade de aprendizado e principalmente da oportunidade que tivemos de estar aqui, porque muitos querem fazê-lo e não são permitidos, ou ainda não é chegado o momento. Basta verificar na literatura espírita as referências em relação a tantos irmãos nossos que querem reencarnar, que querem estar neste plano e não têm essa oportunidade ainda. Então, para nós que aqui estamos, apesar de todo esse enfrentamento, é uma grande oportunidade. Inclusive porque nós devemos observar, sim, o que ocorre à nossa volta e procurar entender, mas entender de uma forma também positiva, porque ele até inicia a leitura que se pode considerar ou concluir que o ser humano é algo muito triste, até ele é colocado nessas palavras, que na verdade é um julgamento incorreto. Por quê?
primeiro, além de sermos só parte da humanidade, segundo, estamos justamente no local em que precisávamos estar, em que estamos de acordo com a nossa frequência. Em que sentido? Na frequência moral, no nosso grau evolutivo, nas nossas capacidades e até onde conseguimos chegar dentro desse processo. Então é por isso que ele nos traz esse esclarecimento em relação à condição da Terra, que ela está diretamente proporcional às nossas condições e necessidades. Então, se nós temos situações difíceis em relação à natureza, porque a Terra também está em evolução e porque a Terra também está vivendo consequências de atos desastrosos humanos, se nós vivemos consequências disso, é porque necessitamos passar por essas situações. Agora, temos as questões de desenvolvimento, de progresso, da tecnologia, da ciência e tudo que está à volta, do conhecimento, que nos agrega a possibilidade desta evolução inicial, material, intelectual, e posteriormente a que vem, que é a moral espiritual, tão necessária. Só que a moral e a espiritual, ela acaba sendo, neste momento para nós, necessária, se faz necessária principalmente através da dor, da dificuldade, da necessidade de superar obstáculos, da necessidade de ter fé incontestável, da necessidade de crer, da necessidade de olhar para o alto e entender que há algo muito maior do que nós, porque sabemos que dentro das condições humanas o nosso orgulho é imenso. Então, o ser humano, quando ele adquire algum patamar ou de poder ou qualquer forma de força, o ser humano já se ilude e de repente se vê numa situação e que lhe é favorável a explorar esse poder de forma extremamente negativa. Então, a natureza, os percalços da vida, as enfermidades, todas elas nos trazem limites para que nós entendamos que realmente não somos todo esse ser soberbo que muitas vezes insistimos ser. E aqui ele nos coloca justamente na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, né, que a pergunta é o seguinte: entre os vícios e dificuldades humanas, né, qual se pode considerar o pior? E ele nos responde: já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Vós os combatereis inutilmente e não conseguireis arrancá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. Enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para este objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Aquele que deseja se aproximar, já nesta vida, da perfeição moral, deve arrancar de seu coração todo sentimento de egoísmo, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, quando nós analisamos o contexto em que vivemos e quando percebemos, entendemos esses questionamentos e as respostas que o Livro dos Espíritos nos dá, fica muito claro onde é que está a origem de toda
todas essas questões, inclusive as consequências que nós vivemos, inclusive a complexidade do nosso modo de vida, da nossa sociedade, de tempos muitas vezes obscuros, mas que essa luz nos vem sendo revelada há tempos. O que nós precisamos fazer é abrir os olhos para poder ver essa luz. Porém, o primeiro passo de mudança está dentro de nós. Ele está aqui justamente nesse tema. No egoísmo, está lá incrustado dentro de nós e que promove tantos outros problemas e que vão numa cadeia gigante, envolvendo toda uma humanidade, numa teia enorme, em que cada ser procura se resolver a si, dentro desse patamar de egoísmo. Porém, nós sempre recebemos palavras muito positivas. Nós temos aqui dentro da psicografia de Chico Xavier, o texto vem de Emmanuel, no livro Justiça Divina. Nós temos aqui um capítulo que diz aprender e refazer. Na verdade, ele é a reprodução de uma reunião espírita pública em 1961. Então, ele fala do capítulo 9, o item 21 do Evangelho, mas nos traz essa estreita relação com o que nós estamos falando e com o que nós estamos aprendendo um pouco hoje, ou reaprendendo, ou relembrando, ou reforçando. Ele assim começa: todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer, sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas. E volvem, ansiosos, à procura do antigo ninho de serviço e de amor, que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ou seja, aqui ele descreve esse momento, esse reencontro, essa oportunidade de reencarnarmos, essa oportunidade de estarmos aqui, mesmo sabedores e entendendo que ainda carregamos trevas e que também perdemos talvez oportunidades outrora. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhe recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam outrora impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico
dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma de seus semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. E essa é a lei. Por isso que estamos todos aqui, nessa oportunidade, sobre este planeta, com tantas dificuldades e tantas belezas, com tantas oportunidades. Então, que saibamos aproveitá-las, que saibamos fazer o melhor a cada dia, mesmo que seja um pequeno passo, dentro desta realidade. Nós temos aqui uma descrição clara, inclusive de muitos dos nossos irmãos que já passam por lições extremamente duras em consequência daquilo que já realizaram, daquilo que plantaram lá atrás. Basta observar e aí entenderemos que esses seres não são vítimas e que tudo tem a justiça, em tudo há a justiça divina, em tudo predomina a justiça divina. Mesmo em um mundo de provas e expiações, ainda aonde o mal tem vez, tem bastante. Porém, basta abrirmos os olhos e vamos perceber que há muitas pessoas realizando o bem, há muitas pessoas realizando a caridade, há muitas pessoas procurando ajudar o próximo, há muitas pessoas perdoando, há muitas pessoas resignadas no seu leito de dor, enfermas, há muitas pessoas resignadas cuidando de outros enfermos, há muitos resignados aceitando filhos, aceitando pais com problemas, com dificuldades, com limitações. Há irmãos amando irmãos de verdade. Então nós temos esse mix dentro desse nosso grande hospital, um hospital escola, vamos chamar assim, em que as lições estão todas à nossa frente, basta aproveitá-las bem, para que nós possamos, dentro deste grande aprendizado, sair realmente melhor do que chegamos. Seja o tempo que for, que ele seja suficiente, que ele seja bem aproveitado para trazermos para nós essa luz e adquirir também sabedoria. É por isso que nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de iniciar mais um ano, a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de falar, de ouvir, de aprender um pouco, de ler um pouco. Inclusive, não deixem de fazer o Evangelho no lar. Se deixaram de fazê-lo, voltem, porque é muito importante. Nós esperamos, mais uma vez, em breve revê-los. E também não deixem de ouvir as vibrações do Senhor Eufrásio, acompanhá-las e fazer sua oração sempre de agradecimento e, quando for necessário, também, por que não pedir, porque, afinal de contas, Deus está sempre nos ouvindo. Muito obrigado, tenham uma excelente noite ou um excelente dia e que possamos nos rever em breve. Um grande abraço.